Jalequiz de eletrocardiograma. Vamos às questões. Paciente de 25 anos com história de palpitação súbita procura atendimento cardiológico ambulatorial para investigação. ECG da consulta revela um achado que pode justificar os sintomas. Qual achado? Infarto de parede inferior. Quando eu olho esse eletrocardiograma, eu vejo uma negatividade inicial no complexo QRS, o que pode me fazer pensar em uma zona inativa. Mas será que é isso? Isquemia, alterações de segmento ST e da onda T. Será que é isso? Sobrecarga atrial. Não estou vendo nada que justifique isso, que justifique os sintomas. Pré-excitação ventricular. Vamos olhar com mais calma esse eletro. Eletro normal. Bom, olhando esse eletro, chama a nossa atenção a presença de uma onda P sinusal, porque ela é positiva em D1 e D2. Mas chama também nossa atenção a proximidade dessa onda P com o complexo QRS. E mais que isso, o início do complexo QRS alentecido. Esse alentecimento em V2 que é positivo, em V1 que é positivo, é o que dá essa negatividade inicial do QRS em D2 e D3, que você podia confundir como uma zona inativa do infarto de parede inferior. Mas não é isso. Quando eu tenho um PR curto e uma onda delta, que é esse atraso inicial do complexo QRS, eu estou diante de um eletro de uma pré-excitação ventricular. E pacientes que fazem palpitação taquicárdica com eletro de pré-excitação, estamos diante da síndrome de pré-excitação ventricular, também chamada de síndrome de Wolff-Parkinson-White. Então, resposta da questão, letra D, pré-excitação ventricular. Isso que provavelmente justifica o achado de palpitação do paciente. Essa zona inativa não é verdadeira, eu não tenho zona inativa. Essa negatividade é a onda delta. Quando eu faço a ablação dessa via acessória, que na verdade justifica a pré-excitação ventricular, esse achado desaparece do eletrocardiograma. Ok? Então, pré-excitação ventricular era a resposta do eletro. O ECG abaixo é de uma paciente jovem, admitida com dor torácica atípica. Qual a provável cardiopatia da paciente? Cardiopatia isquêmica? Cardiopatia ritmogênica de ventrículo direito? Takotsubo? Cor pulmonale? Ou uma cardiopatia hipertrófica? O que chama a atenção da gente nesse eletrocardiograma? Chama a atenção da gente nesse eletrocardiograma a presença de ondas negativas profundas em D2, D3, mas principalmente em D2 e AVF. Além disso, em V5 e V6. Num primeiro momento você pode falar, bom, isso sugere necrose, isso sugere infarto antigo da parede inferior e da parede lateral. Mas vamos olhar com calma. Esse mesmo achado tem uma correspondência com a positividade aqui do V1. Essa negatividade do V6 acontece no mesmo tempo que uma positividade do V1. Ora, mas isso pode ser o infarto da parede dorsal, que dá forças anteriores no V1. Mas o que diferencia aqui é o fato dessa negatividade do V5 do V6, essa positividade do V1 ser rápida. É uma inscrição abrupta, é uma inscrição estreita, tem menos de 40 milissegundos. A zona inativa, a onda patológica, costuma ter uma duração maior que 40 milissegundos. Isso aqui, então, não é por necrose, não é por infarto. Vamos tentar entender o que faz esse achado. Se eu lembrar da ativação ventricular, dos vetores de ativação ventricular, eu vou lembrar que o primeiro vetor, que é esse vetor 1 aqui, ele representa a ativação do septo. A ativação do septo interventricular dá pra gente, a ativação inicial do septo interventricular dá a positividade do V1 e a negatividade do V6. Ora, se eu tenho um aumento dessa força, por um aumento da força do vetor septal, eu ganho positividade no V1, eu ganho negatividade no V6. O mesmo explica a onda negativa no D2 e no AVF, esse aumento da força septal. Isso acontece tipicamente numa forma de cardiopatia hipertrófica. Isso aqui é um exame de ressonância, onde eu vejo o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo e percebam que o septo interventricular, que está aqui o VD e o VE, o septo interventricular é muito mais espesso, por exemplo, que a parede lateral. Isso é uma forma de hipertrofia, uma doença que hipertrofia a cavidade ventricular sem uma causa para isso.
a gente está diante da cardiopatia hipertrófica. O coração normal tem as cavidades com as paredes, em geral, o septo e a parede posterior, a parede lateral e posterior mais ou menos com a mesma espessura. Nas formas septais da cardiopatia hipertrófica, eu posso ter uma hipertrofia obstruindo a via de saída do ventrículo esquerdo, ou uma hipertrofia de todo o septo interventricular. Não importa. O fato é que eu tenho isso numa forma de doença chamada cardiopatia hipertrófica. Então a resposta da pergunta é: os achados eletrocardiográficos sugerem a doença cardiopatia hipertrófica. Essa é a forma de miocardiopatia ou de cardiopatia do paciente. Ok? O eletroabaixo revela um bloqueio atrioventricular. Total, MOBITS 1, MOBITS 2, 2:1, não é um BAV, é uma taquicardia atrial. Bom, se eu olhar o que eu estou vendo, se eu olhar para esse eletro, eu vejo que eu tenho uma P conduzindo o QRS, uma P sem conduzir o QRS. Excluindo a última opção, taquicardia atrial, a frequência cardíaca atrial aqui está mais ou menos 4 quadradões de frequência atrial. De um P para outro tem mais ou menos 4 quadradões. Isso dá uma frequência 300 dividido por 4, em torno de 75 batimentos por minuto no átrio. Então não é uma taquicardia atrial. Ok. Eu estou vendo uma P que conduz, uma P que bloqueia. Uma P que conduz, uma P que bloqueia. Reparem que quando conduz, o PR acontece aqui, ó, bem igualzinho. O que eu quero dizer com isso? P e QRS não estão dissociados. Então também não é uma forma de bloqueio AV total. Ou seja, tem alguma relação da P com QRS. Então eu estou diante de um MOBITS 1, de um MOBITS 2 ou de um 2:1. Sempre que eu vejo uma pausa no eletrocardiograma, é importante eu me perguntar aonde está o problema. Nessas duas situações aqui, eu tenho dois locais diferentes do problema. No primeiro traçado, eu não vejo P, nem QRS, nem T. Nesse caso não é um BAV, é uma falha no nódulo sinusal, não está nem entre as nossas opções diagnósticas. Aqui embaixo eu vejo que eu tenho P's conduzindo, mas de repente uma onda P falha em conduzir. O mecanismo da pausa é uma falha na condução do P para o QRS, do átrio para o ventrículo. Essas são as situações de BAV, como o exemplo que a gente tem no traçado que a gente está discutindo. Então o nosso traçado eu tenho P que não tem QRS. Então, definitivamente é um tipo de bloqueio AV. O grau extremo de bloqueio AV é quando nenhuma P conduz. Quando eu tenho um bloqueio AV total, nenhuma P conduz. O PP tem uma regularidade, o QRS, o RR tem uma regularidade, só que eles não têm relação entre eles. Então, aqui embaixo eu estou diante de um BAV total, que também não é a nossa hipótese diagnóstica. Eu estou diante de uma P que falha em conduzir de vez em quando. Se a P falha em conduzir, é pelo menos um BAV de segundo grau. Se é de vez em quando, não é um BAV total, é um BAV de segundo grau mesmo. O BAV de segundo grau eu divido em vários tipos. O MOBITS 1 é quando o PR vai progressivamente aumentando até que falha em conduzir. Não é o nosso caso. O MOBITS 2 é o PR que quando conduz de uma forma fixa e de repente falha em conduzir. Será que é o nosso caso? No nosso caso, acontece o que está acontecendo aqui, ó, na forma 2:1. 50% das ondas P falham em conduzir. Uma P conduz, uma P bloqueia, uma P conduz, uma P bloqueia. Eu não consigo dizer se o PR ia progressivamente aumentar ou se o PR era fixo e falha em conduzir, porque 50% das ondas estão bloqueadas. Então não é nem MOBITS 1 nem MOBITS 2. Eu chamo isso de bloqueio AV de segundo grau tipo 2:1. E o bloqueio AV avançado é o quarto tipo de bloqueio de segundo grau. É quando mais de uma onda P falha em conduzir. Então, no nosso caso, eu estava diante de uma P que conduz e uma P que bloqueia. Uma P que conduz, uma P que bloqueia. Pelos exemplos que a gente viu, estamos diante de um BAV tipo 2:1. Essa é a resposta do traçado. Paciente internado no CTI com múltiplas comorbidades. Apresenta episódio sincopal assistido, de curta duração. Ele perdeu a consciência e recuperou espontaneamente. Essa é a definição de síncope. Ao monitor, o traçado eletrocardiográfico, que indica o que vemos nesse eletrocardiograma. Chama a nossa atenção nesse eletrocardiograma nos momentos que parecem ter revertido da taquiarritmia, que eu tenho um intervalo QT enorme. Repara só, uma onda T gigantesca negativa aqui, bem esquisita.
e eu tenho essas ondas taquicárdicas aqui esquisitas também. O QRS é alargado. Sempre que eu vejo taquicardia de QRS alargado, a primeira coisa que deve vir à minha cabeça é taquicardia ventricular. Algumas formas de arritmias supraventriculares podem conduzir para o ventrículo de forma aberrante, com QRS alargado, quando eu tenho um bloqueio de ramo, quando eu tenho uma via acessória, mas o fato é que eu estou diante de uma taquicardia que começa de repente, começa depois que um QRS cai em cima da onda T e começa uma taquicardia de QRS alargado, que ora é negativa, ora é positiva, dando um aspecto de uma taquicardia que torce as pontas. Essa é tipicamente uma arritmia chamada de torsade de Points. Acontece em situações de QT aumentado, onda de QRS caindo em cima da onda T, iniciando uma forma polimórfica de taquicardia ventricular. É taquicardia ventricular polimórfica porque a morfologia dos QRS varia, é diferente uma das outras. Então, entre as minhas opções, já na letra A, taquicardia ventricular polimórfica. Perfeito. É uma forma específica de TV polimórfica chamada de torsade de Points, comum em pacientes com QT aumentado, que facilitam esse tipo de arritmia. Taquicardia ventricular monomórfica não, porque os QRS são diferentes entre eles. Fibrilação atrial com bloqueio de ramo não é uma fibrilação atrial. Fibrilação atrial pré-excitada seria um diagnóstico diferencial, mas não é o caso. Eu estou diante de ritmo sinusal e, de repente, formas de taquicardias paroxísticas, mas taquicardias tipo polimórfica. Artefato por interferência externa, isso não ia justificar o paciente desmaiar. Imagina que você está tendo, o paciente tem um tremor, por isso essa linha de base ficou assim. Não é o caso, eu estou diante de uma TV polimórfica tipo torsade de Points, resposta letra A. Taquicardia ventricular polimórfica. Paciente jovem apresenta fibrilação atrial aguda, que é revertida com propafenona, um bloqueador de canal de sódio, um antiarrítmico. Após a reversão, novo eletro é realizado e revela infarto com supra de segmento ST, isquemia de parede anteroseptal, eletro normal, bloqueio de ramo esquerdo, síndrome de Brugada. O que chama a atenção desse eletrocardiograma que já está em ritmo sinusal, onda P antecedendo QRS positivo em D1 e D2? Se eu der um zoom nesse eletro, eu vou ver que chama a atenção um segmento ST com esse aspecto triangular e tipo um bloqueio de ramo direito, uma onda positiva terminal aqui no QRS. Isso é típico de um padrão eletrocardiográfico de uma síndrome, chamada síndrome de Brugada. É uma doença de canal iônico, onde existe essa alteração do segmento ST, que pode ser favorecida, ou seja, pode ser aumentar a expressão desse padrão eletrocardiográfico, o uso de bloqueadores de canais de sódio, como a propafenona. Então a resposta aqui é síndrome de Brugada. A paciente tem a síndrome de Brugada, fez uma fibrilação atrial que acontece em pacientes com síndrome de Brugada, foi feito a propafenona para reverter, que é um bloqueador de canal de sódio, e quando ela tomou a propafenona e reverteu, ela apareceu para a gente o padrão típico de eletrocardiograma da síndrome de Brugada, que é esse padrão de V1, V2 e V3 com esse aspecto triangular. Normalmente o coração é estruturalmente normal, pode ter história de morte súbita na família, tem uma série de comemorativos da doença, mas a resposta aqui é síndrome de Brugada, letra E. Ok, pessoal? Olá, pessoal. Meu nome é Yuri Albuquerque e hoje vai fazer a correção do terceiro Jalequiz. Questão número 1. Na opinião sobre a ventilação mecânica por estenotrofomonas na autopilha, qual antibiótico deve ser utilizado? Estenotrofomonas é uma bactéria que é uma não fermentadora que algumas vezes provoca pneumonia sobre a ventilação mecânica, tá? O antibiótico de escolha, ele é pouco usual, é o sulfamethoxazol com trimestoprim, o Bactrim. Uma alternativa válida também é a levofloxacina, mas o antibiótico de escolha é o sulfamethoxazol trimestoprim. Então, o gabarito da questão é a letra D de dado. Questão número 2. Em um paciente com disfunção ventricular direita, associada à hipertensão pulmonar, qual a droga vasoativa de escolha? Primeiro conceito, então se a gente tem uma disfunção ventricular direita, a gente vai ter que utilizar alguma droga inotrópica para tentar aumentar a contratilidade cardíaca. Então, nesse caso, das alternativas, a gente teria a dobutamina, o milrinone, que teria um efeito mais inotrópico positivo.
O milrinone na paciente com hipertensão pulmonar, ele tem um efeito também que ele é um vasodilatador artéria pulmonar. Ele é um inibidor da fosfoesterase, então ele aumenta o tempeciclo, então ele aumenta a contratilidade cardíaca, ele faz uma vasodilatação também pulmonar, então ele vai reduzir a pós-carga do ventrículo direito, ao mesmo tempo aumentando a contratilidade. Então ele tem esse benefício nos pacientes com disfunção do ventrículo direito associada à pressão pulmonar em relação ao butamina. Então o milrinone, ele é a dose de escolha, então a letra C, que é o gabarito da questão. Questão número 3. Quadros fluidos abaixo é um cristalóide balanceado. O conceito de cristalóide balanceado são cristalóides que são pobres em cloro. Então você tem uma tendência a ter menos acidose hiperclorêmica. A gente sabe que o cloro ele vai fazer hipercloремia, faz também vasoconstrição renal, vai ter uma tendência também a fazer mais injúria renal aguda. Das questões das alternativas, a única que realmente é uma solução cristalóide balanceado é o ringalactato. Tá? Uma outra alternativa seria também o plasma light. O cloreto de sódio ele tem 154 mEq de cloro, então na verdade ele tem quase 50% a mais do que o cloro do organismo, seria em torno de 100, então ele é nada balanceado. A albumina, o hidroxetioamido e o destran, eles são coloides, então eles não são cristalóides, então o gabarito da questão é a letra E, Ringer lactato. Questão número 4. Qual dos parâmetros abaixo é um parâmetro dinâmico de fluido de responsividade? Em monitorização hemodinâmica, a gente consegue dividir parâmetros estáticos de fluido de responsividade, que seria a pressão venosa central e pressão de oclusão de artéria pulmonar, tá? Que eles não vão predizer a fluido de responsividade de uma forma adequada. Eles vão depender tanto da volemia do paciente, como também da função ventricular e da complacência também ventricular. Então, não são medidas boas. Porque a gente sabe que as medidas dinâmicas têm um benefício em relação às estáticas. Das alternativas abaixo, a única que tem realmente prediz fluido de responsividade é a variação de pressão de pulso, que ele avalia o ciclo respiratório, então as variações das pressões intratorácicas, gerando a pressão de pulso, que seria a diferença entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica, para a gente conseguir avaliar se o paciente tinha fluido de responsividade. Então, a resposta da questão 4 é a letra E, a variação de pressão de pulso. Um outro exemplo de parâmetro dinâmico seria a variação da pressão sistólica e a variação do volume sistólico do paciente. Tá? A pressão de pulso só precisa só da curva da pressão arterial média. O paciente não pode ter arritmia, não pode ter fibrilação arterial, tem que estar entubado, em ventilação mecânica controlada, com volume corrente maior que 8 ml por quilo. E a questão número 5, quais indicações abaixo inibe a oxinitrocetetase e a síntese guanilate ciclase? Isso é uma questão difícil, tá? Em casos de vasoplegia considerável, principalmente após circulação extracorpórea, no choque cardiogênico, principalmente no paciente com cirurgia cardíaca, que vai ter uma vasoplegia muito importante, a gente vai abrir mão do azul de metileno. Tá? Ele é um potente vasoconstritor, porque ele vai inibir a síntese do óxido nítrico, pela inibindo a oxinitrocetetase, onde o óxido nítrico atua, que é a guanilate ciclase. Então ele vai inibir o óxido nítrico, que é um vasodilatador, então ele vai fazer uma vasoconstrição muito efetiva, em que ele tem maior benefício realmente no contexto pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então a letra A é o azul de metileno. Tanto a nitroglicerina como o nitroprusiato vão ser vasodilatadores. Então, na verdade, eles ativam a guanilate ciclase, eles não inibem a síntese guanilate ciclase, então são vasodilatadores. A dobutamina é um agonista beta-adrenérgico, e a adrenalina vai atuar tanto em receptor alfa-1 como também agonista beta-adrenérgico. Então, a resposta à questão é a letra A, azul de metileno. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Jale Quiz. Olá, gente! Bem-vindos ao terceiro Jale Quiz da terceira fase. Agora, eu sou Felipe Magalhães e a gente vai conversar sobre exames laboratoriais. São 5 questões com nível um pouco mais difícil. Eu sei que a galera pode ter escorregado ali, a gente vai rever e vamos aprender com a questão, porque medicina não é só competição. Apesar do Jale Quiz ser uma brincadeira ali, da gente tentar ver quem acerta mais, medicina não é sobre isso. Medicina é sobre aprender a cuidar das pessoas. Então vamos lá para a primeira questão. Tem um textão, eu vou ler o textão e a gente discute a partir daí. Vamos lá. Você está naquele tenso plantão de CTI de domingo à noite. 10 leitos, todos os pacientes de ventilação mecânica, quase todos em uso de pelo menos noradrenalina. Plantão tenso mesmo, hein? Quem já deu um plantão assim sabe que você não vai parar para nada, né? E como você estava muito preocupado, foi rever a gasometria de um paciente com sepsis pulmonar,
muito grave. Tá? Ele estava, então é para rever a gasometria. Vamos lá, gente. Ele estava em ventilação mecânica, com noradrenalina, então eu quero que estava com nora. Tinha uma leucocitor de 18.000, com 10% de bastão. Um ureia de 110, uma creatina de 4, tinha lesão renal, então. Albumina de 2, sódio 120, potássio 4,8, cloro de 99. E a gasometria, bem, a gasometria que a gente vai olhar, ele já falou que a gasometria, vamos lá. Um pH de 7,02, pH baixo, um PCO2 de 40 e um HCO3 de 10. Pergunta, qual o diagnóstico? E ainda conta pra gente, considere o onion gap normal de 6 a 12. Tá, gente? É importante falar, considere o onion gap normal de 6 a 12, porque dependendo da fonte, o onion gap normal pode ser 6 a 12 ou até 16. Tem uma discussão de qual é o melhor número. O pessoal da questão foi legal. Fui eu mesmo que fiz, então fui eu que fui legal. E aí eu falei para vocês, olha, vamos considerar de 6 a 12 para não ter discussão. Olha, tem um pH de 7,02, tem acidemia. Então, alguma acidose vai ter. A gente bate o olho e vê, o bicarbonato está muito baixo. Então, tem acidose metabólica. Então, tem acidemia e tem acidose metabólica. A gente vai ter que fazer conta para ver se tem mais alguma coisa. Então, vamos lá. Se tem acidose metabólica, o que a gente tem que fazer? Qual é o primeiro passo? A gente vai ver se o PCO2 está normal ou se o PCO2 está alterado. E aí, como é que faz isso? De maneira fácil, usar a fórmula de Winter. Tá? A fórmula de Winter para acidose metabólica é PCO2 igual bicarbonato vezes 1,5 mais 8. Então, vamos botar os númerozinhos da questão. O bicarbonato era 10, então vai ficar lá. PCO2 igual 10 vezes 1,5 mais 8. Ali tem um mais ou menos 2, que é um ajustezinho. Então, beleza. 10 vezes 1,5 dá 15. 15 mais 8, 23. Então, a gente devia ter um PCO2 de 23. Esse é o PCO2 esperado. Qual foi o PCO2 medido? 40. Então, o PCO2 medido está acima, bem acima do esperado. PCO2 alto é acidose respiratória. Então, a gente tem duas coisas. Uma acidose metabólica e uma acidose respiratória. Qual o próximo passo? É ver o onion gap. Então, vamos calcular o onion gap. Para quem não lembra, onion gap é sódio menos o cloro, menos o bicarbonato. Quer dizer, o principal íon positivo, menos os dois principais íons negativos. Vamos lá ver como é que vai ficar. Então, formulazinha do onion gap aí para quem não lembra, botando os números. O sódio era 120, o cloro era 99, o bicarbonato era 10, vai ficar 120, menos 99, que dá 21, menos 10, dá 11. Então, o onion gap é 11. Então, o onion gap normal, 6 a 12 é normal, o onion gap de 11 é normal. Aí tem uma pegadinha. É a hora que a questão realmente vai ficar difícil. É o seguinte, o paciente tem 2 de albumina. Paciente com albumina baixa, a gente tem que corrigir o onion gap pela albumina. Cada um ponto que cai a albumina, a gente soma 2,5 no onion gap. Como a albumina normal é de 4, se o paciente tinha 2 de albumina, a gente vai ter que somar 5 no onion gap. Quer dizer, caiu de 4 para 3, vai ganhar 2,5. Caiu de 3 para 2, pronto, vai ganhar mais de 2,5, vai ganhar 5 no total. Então, o onion gap corrigido pela albumina é 15. Na verdade, é 16, é porque eu errei a matemática aqui. Peço 1000 perdões, gente, é 16. Então, o onion gap é 11 mais 5, 16. 15 ou 16, na verdade, que tanto faz, porque está acima dos 12 que ele falou que era normal. Então, a gente tem um onion gap aumentado. Então, a gente tem acidose metabólica com onion gap aumentado mais uma acidose respiratória. Só olhar lá e ver se tem essa resposta. Ali, letra C, acidose metabólica com onion gap aumentado mais acidose respiratória. Beleza? Letrinha C. Questão difícil por causa dessa pegada ali da albumina. Eu acho que muita gente vai ter esquecido. Ninguém precisa se matar porque esqueceu de corrigir pela albumina. Isso é detalhe. Saber as outras duas coisas são mais importantes. Só fica de olho na albumina porque de vez em quando você vai acabar errando o diagnóstico por causa disso. Então, letrinha C ali da questão 1. Vamos para a questão 2 logo. Questão 2, enunciado pequenininho, falando sobre dedímero. Fala que pode ser muito útil, tem que tomar cuidado para analisar. Na verdade, o dedímero tem que tomar cuidado para pedir o dedímero, que não é para pedir para todo mundo, e depois, cuidado para analisar o dedímero. Então, pede para assinar a alternativa incorreta. Vamos ver as alternativas e ver qual que está errada. Bem, A. O dedímero é um exame que deve ser utilizado nos primeiros passos da suspeita de tromboembolismo pulmonar, por possuir alta sensibilidade, mas baixa especificidade. Olha, quando a gente usa o dedímero, é nos primeiros passos. A gente não usa para todo mundo. Né? O paciente que a gente tem quase certeza, tá, que tem TEP ou que tem TVP, está falando de TEP, né? A gente não usa dedímero.
Porque o dedímero ele serve principalmente para afastar a doença, não para confirmar. Então, que tem alta probabilidade, a gente não usa o dedímero porque não vai dar para afastar. Mas, assim, o conceito está certo. É nos primeiros passos? Sim, é nos primeiros passos. Quando a gente usa o dedímero, é um exame que deve ser utilizado nos primeiros passos. E tem alta sensibilidade? Tem. Tem baixa especificidade? Tem. Então, a letra A, a princípio, está certa. Vamos olhar as outras. Várias doenças podem levar ao aumento do dedímero, como infarto miocárdico, traumas, aneurisma aórtica, minha mesentérica, entre outros. Tá certo? Tá certo também. Lembrar, eu quase esqueci, é para marcar a incorreta. Então, a A está correta, a B está correta também. Realmente tem muita doença. Dedímero é resultado de quando a gente começa a reajustar um trombo. Então, toda vez que você faz trombo, você tem alta chance de ter dedímero. Então, várias doenças que levam a trombos costumam dar dedímero alto. Então, beleza, isso mesmo, B está certinho. C. O dedímero deve ser usado com cuidado em pacientes idosos. E algumas fontes recomendam alterar o seu valor de corte nessa população. Tá certo. Assim, a princípio, assim, o dedímero ele acaba mudando com a idade. A gente tem pacientes mais velhos que costumam ter dedímero mais alto. Tem até algumas pessoas que discutem quais são os valores a partir dos 50 anos. É isso mesmo. Letra D. Pacientes com muito baixas de TEP, o SCORE-PERC recomenda nem solicitar dedímero se a pontuação for maior que 2. Vamos lá entender o que é isso. O SCORE-PERC, na verdade, é um score para afastar TEP. E aí ele fala que quando o score for 0, são vários marcadores de chance de ter TEP. Quando ele for 0, a chance de ter TEP é tão baixa, tão baixa, tão baixa, que você nem precisa de pedir dedímero. Então a letra D está errada, porque não é se a pontuação for maior do que 2. É se ela for 0. É se o paciente não tiver nenhum critério para suspeitar de TEP. Aí você não pede dedímero. Que faz todo sentido, né, gente? Então letra D está errada. Letra E fala o seguinte: score years altera o valor de corte do dedímero de acordo com o nível de suspeita de TEP. Tá certo também. É isso mesmo que o score de years faz. Ele propõe 2 cortes de dedímero de acordo com a sua chance, ou a chance do paciente ter TEP. O paciente tem uma chance maior, a gente pode usar 500, ou menor usa 1000. Então, são 2 cortes diferentes. Letra E está certinho também. Então, letra D está errada, é incorreta e é o nosso gabarito, porque a gente não solicita o dedímero quando o PERC é de 0. Então, letrinha D. Vamos para a próxima questão. Questão 3. A análise do líquido pleural tem nuances que não devem passar despercebidos. Quase tudo tem isso, né? Analise as alternativas abaixo e marque a correta. Então, não contou muita coisa e pediu para a gente marcar a alternativa certa. Vamos ler e marcar certo, que a gente não quer brigar com questão nenhuma, né? Bem, e cortou o finalzinho ali, mas eu acho que vai dar para entender. Letra A. Apesar do ADA, que é adenosina deaminase, ser típica de tuberculose, ela pode se apresentar alta também nos casos de linfomas pleurais. Isso está certo? Tá, gente. A letra A está certa, porque olha só, a ADA é produzida por linfócitos ativados. Tuberculose faz muito isso no líquido pleural. Só que é verdade, linfoma também faz, e algumas fontes até falam que os ADAs por derrames pleurais por linfoma são maiores que da tuberculose. Então, letra A está certinha, certinha, certinha. A ADA é alta também nos linfomas pleurais, e inclusive quando você vira uma ADA bem alta, no geral a gente tem que pensar nesses 2 diagnósticos, tuberculose ou linfoma. Tuberculose aqui no Brasil é mais comum do que linfoma pleural, mas cuidado aí para não passar por essa. Letra B. A presença de grande quantidade de células mesoteliais no líquido pleural é tipo de tuberculose pleural? Não, gente. Olha só, células mesoteliais tendem a diminuir de quantidade na tuberculose pleural. Então, classicamente, a gente não tem células mesoteliais quando a gente tem uma pleurite por tuberculose. Então, pleurite por tuberculose tem pouca célula mesotelial, é um marcador disso. Então, aqui está escrito que tem grande quantidade. Não, letra B está errada. C. Tuberculose pleural é comum que a celularidade, mas grande quantidade de linfócitos e eosinófilos. Não. Ter muito eosinófilo no líquido pleural afasta a tuberculose. Assim, tem lugar que fala que é quase impossível ter. Realmente muito, muito, muito difícil ter tuberculose pleural com célula mesotelial e ou com eosinófilos. Então, realmente, as duas coisas, se aparecer muito, não deve ser tuberculose, não. D. Na artrite reumatoide é comum derrames pleurais com glicoses muito altas, normalmente acima do nível plasmático. Não, gente. Não mesmo.
artrite reumatoide, glicose no líquido pleural é baixa, bem baixa. Na verdade, alguns lugares falam até que são os menores níveis de glicose, são as glicoses quando o derrame pleural é por artrite reumatoide. Então aqui está ao contrário, está falando que está alta, não. Letra E. A pressão de pH menor que 7,2 praticamente fecha o diagnóstico em empiema, uma vez que não existe outra doença que tenha pH tão baixo no líquido pleural. Não, tem várias outras doenças, inclusive a artrite reumatoide ali, inclusive a tuberculose que a gente falou antes, inclusive lúpus. Então tem várias outras doenças que podem dar pH baixo. O derrame parapneumônico não costuma dar derrame pleural com pH baixo. Então você quer diferenciar derrame parapneumônico, paciente que tem pneumonia de empiema, ok, o pH é importante. Mas não é que só porque tem um pH baixo, então é empiema. Não, isso é pegadinha, não é só porque tem pH baixo, tem outras doenças que fazem isso. Bem, vamos marcar, né? Foi a letra A e vamos para a próxima. Questão 4. Você está investigando uma anemia de uma mulher negra de 36 anos internada no hospital por astenia. Tá. Anemia, astenia, beleza. Possui uma anemia normo com RDW aumentado. E o valor da hemoglobina é de 5,5. Analise a lâmina de sangue periférico e marque a resposta. Então é para ver a lâmina de sangue periférico. Vamos dar uma olhadinha na lâmina de sangue periférico. Tá aí a famosa lâmina de sangue periférico. Deixa eu ver se eu consigo apontar alguma coisa. Ah, legal, eu consigo. Então olha só, o que tem aqui nessa lâmina de sangue periférico? Lembra que a gente está olhando para as hemácias, né? A gente já falou que tem anemia, quer saber o diagnóstico das hemácias. Tem aqui, olha só, essas hemácias cheias de pontinho roxo, que é policromatofilia. Tem algumas hemácias, tá vendo que não tem o centrinho branco? Normalmente a hemácia é um disquinho, né? E que o meio é mais achatado. Então por isso o meio da hemácia costuma ser um círculozinho branco, tá? Porque ela é um disquinho achatado no meio. Tem gente que fala que parece a bala soft. Então, aqui a gente tem essas hemácias que não tem, olha aqui, ó. Outra aqui, não tem o meiozinho branco. Hemácia sem esse meiozinho branco provavelmente é um esferócito, tá? É uma hemácia que, em vez de ser um círculozinho com meio achatado, ela é uma bolinha, é um esferócito. Então, se ela é uma bolinha, a gente chama ela de esferócito. E se ela é uma bolinha, que nessas aqui, ó, que é maior do que as outras hemácias, a gente chama isso de macroesferócito. Se ela for menor, microesferócito. Então, aqui a gente tem um macroesferócito. Ainda tem mais uma coisinha aqui para a gente dar uma olhada. Tá vendo? Isso aqui é uma hemácia que está saindo no núcleo. Essa aqui também parece uma hemácia que está saindo no núcleo. O que é a hemácia com núcleo ainda, que o núcleo está saindo? Isso é o eritroblasto. Esse aqui é um eritroblasto já na fase de final da maturação do eritroblasto, tá? Ela já está expulsando o núcleo. Ela já está pronta para virar hemácia. Então a gente tem aqui esferócitos, policromatofilia e a gente tem também esses eritroblastos aqui em fase final de maturação. Tá, legal, a gente já sabe o que tem. A princípio olhou isso, o que a gente vai falar? Olha, tem uma anemia, mas a medula parece que está funcionando, né? A medula está aqui, tem hemácia e tem um monte de coisa que parece ser a medula botando fórmulas jovens na periferia. Então vamos dar uma olhadinha aí o que é, que a princípio a medula está funcionando. Bem, letra A, é provavelmente uma anemia causada por LMC. Já ficou esquisito, né? A gente nem viu tanto leucócito ali, LMC, presença de blasto na lâmina. Olha, até tem eritroblasto, mas assim, caramba, é final de maturação já, não tem tanto blasto assim. O eritroblasto ali pouquinho, final de maturação, não parece, não explicaria o macroesferócito, a policromofilia, não. Letra B. O sangue periférico sugere microangiopatia trombótica com grande número de esquizócitos. Eu não vi nenhum esquizócito. Então, não sugere microangiopatia trombótica, porque não tem grande número de esquizócitos. Se tivesse, tudo bem. Como apenas hemácias normais, provavelmente anemia plásica. A gente viu ali umas formas jovens de hemácia, não são só hemácias normais. Letra D. Um grande número de trepanócitos, portanto, não há dúvida que é um caso de anemia falciforme. Não tem trepanócito, nem tem uma hemácia querendo ficar em foice, não tem. Vamos olhar a letra E, porque tomara que seja ela, senão a gente está perdido. Letra E. Não é possível fechar o diagnóstico, mas a presença de policromatofilia, macrovalócito, eritroblasto é sugestivo de anemia hemolítica. Aí, foi. É isso mesmo. Gente, na anemia hemolítica, a princípio a medula está normal. Não falta nem ferro para a medula, porque a anemia hemolítica, o próprio ferro continua circulando, não sai do corpo. Então, normalmente, o que você tem na anemia hemolítica?
tá? Anemia hemolítica autoimune. As hemácias estão sendo destruídas e a medula está normal. Então a medula vai lá tentar fazer hemácia. Só que elas estão sendo muito destruídas. Por isso que tem anemia. E aí, nessa história, a medula começa a jogar células que normalmente ela não jogaria na periferia. Começa a falar assim, cara, você transporta oxigênio, vai para a guerra. Todo mundo que transporta oxigênio vai para a guerra. Então é aquilo. Você vê policromatofilia, você vê macroevalócitos, a gente vê as hemácias que ainda não estavam super bem formadas indo lá para a periferia. Você vê aqueles eritroblastos ali em final de maturação, quase expulsando o núcleo, ele está lá ali, ó, ele chama ortocrômico, ele está quase expulsando o núcleo, então vai lá para a periferia também. Transporta oxigênio e vai para a periferia, porque a medula funciona, só que ela não está conseguindo produzir tanta hemácia na mesma velocidade que ela está sendo destruída na periferia. Então, letrinha E, bela questão de lâmina, que foi eu mesmo que vi. Vamos para a última. Eu vou parar de me elogiar, eu prometo, gente. Mas é porque realmente eu fiquei muito orgulhoso dessa lâmina. Vamos para a questão 5 agora. Questão 5. Na investigação de um paciente com suspeita de sepsis, é importante conhecer os marcadores inflamatórios. É verdade. Leia as afirmativas abaixo e marque a questão correta. Tá bom? Vamos lá. Letra A. São chamadas... É para marcar correta, não é isso? Isso, correto. Letra A. São chamadas de proteína de fase aguda, a proteína C reativa, a ferritina e a transferrina. Seguinte, a transferrina não é. Na verdade, o que acontece? A transferrina, a albumina e a pré-albumina são 3 proteínas que são produzidas pelo fígado. A maior parte das proteínas de fase aguda são produzidas pelo fígado. E a albumina, a pré-albumina e a transferrina são proteínas que o fígado diminui a produção quando inflama. Então, normalmente, o que a gente vê? Paciente que está inflamado, os níveis de albumina, de transferrina e de pré-albumina começam a cair, porque elas não são proteínas de fase aguda e o fígado diminui a produção delas. Então, letra A está errada, porque a transferrina não é. Vamos lá. Letra B. A proteína C reativa, a PCR, é um marcador imediato para inflamação, tendo seu pico em cerca de 30 minutos e normalizando em cerca de 6 horas após a resolução do estado inflamatório. Não, gente, assim, infelizmente não é tão rápido, eu queria que fosse. O pico da PCR normalmente é ali perto de várias horas, de 40 horas, alguns lugares 36 a 50 horas, 38 a 50 horas, pensa em 40 e poucas horas. Então você pode, inclusive no paciente que acabou de inflamar, sei lá, pós-cirúrgico, com trauma, o paciente vai ter logo, imediatamente, o insulto, a PCR baixa, e no dia seguinte, 2 dias depois, a PCR está lá subindo. Não é porque infectou, não é porque aconteceu nada, só porque a PCR demora um pouquinho para subir. E ela normaliza normalmente depois de 3 dias. A grande sacada da PCR é que, apesar dela demorar para normalizar, ela não demora tanto para começar a cair. Então a gente começa a ver a PCR vai caindo. Ela não normaliza. Melhorou o estado inflamatório, ela não normaliza, mas ela vai caindo. Agora, normalizar, geralmente 4 dias, mais ou menos. Letra C. Então tá errada, né? Letra C. A procalcitonina, apesar das suas limitações, pode ajudar na decisão de retirada de antibióticos de um paciente que possui níveis baixos desse marcador. Isso está certíssimo, gente. A procalcitonina é um marcador inflamatório muito, muito relacionado a infecções por bactérias. Então, quando a gente está em dúvida, sei lá, o paciente tem uma infecção pulmonar, e eu não sei se a infecção pulmonar é H1N1, ou é Covid-19, ou é infecção bacteriana, ou pneumonia bacteriana, eu vou começar, né? Rápido ali, eu vou começar antibiótico. Né? Se estiver muito grave, não dá para esperar, a gente vai começar antibiótico. Eu vou pedir a procalcitonina. Se a procalcitonina vier muito baixa, eu posso pensar em retirar o antibiótico, porque não era bactéria, tá? Então, é para isso mesmo. Quando a gente tem um paciente muito grave, a gente não sabe se é vírus ou bactéria, a gente acaba fazendo antibiótico para não perder tempo. Lembra que se demorar mais de 1 hora para começar antibiótico, a chance do paciente morrer aumenta. Então, a gente vai começar antibiótico, mas a gente pode ver a procalcitonina depois e retirar. Então, a letra C está certinha, é isso mesmo. Vamos só ver as outras, né? Vai que tem mais de uma certa. Letra D. A proteína C reativa é também marcador de doença aterosclerótica. É assim. Porém, nesse caso, seus níveis são bem maiores. Não, gente. É o contrário. Para tentar usar como marcador de doença aterosclerótica, a gente tem que usar uma PCR ultrassensível. Ela tem níveis menores e não maiores. Tá? Então, não. Está errado, é o contrário. Nesse caso, os níveis são menores e não bem maiores. E a letra E é o seguinte. O VHS é um marcador pouco sensível para a atividade de doenças reumatológicas. Não é pouco sensível não, gente.
Tem, inclusive, doenças reumatológicas, vasculites, artrite de células gigantes, normalmente da VHS muito, muito alto em praticamente todos os casos. Alguns pacientes VHS acima de 100. Então, não é pouco sensível, não. Depende da doença que você está falando. Um exemplo clássico é o lúpus eritematoso sistêmico. Costuma ter PCR alto e VHS baixo. Aí não. Aí aqui realmente essa segunda parte está muito errada. Porque o lúpus, na verdade, costuma ter VHS. Lúpus em atividade, né? O paciente que está com atividade lúpica. Costuma ter VHS alto e PCR baixo. O mais comum em atividade lúpica é VHS alto e PCR baixo. Existem alguns casos que até pode ter VHS alto e PCR alto também. Mas esse PCR alto com VHS baixo no nefrite, desculpa, nem nefrite não, no lúpus, não, isso não tem cara de lúpus, pode pensar em outra doença. Então a também está bem erradinha aí, tem duas frases meio esquisitas. A gente viu que a única que está certa é a letrinha C. Então letra C, e terminamos nossas 5 questões de exames laboratoriais. O nível está ficando mais difícil. Depois vai ter a fase 4, gente. Um grande abraço e é isso. Até a próxima.